São imagens que nos transportam para a dimensão da entrega contemplativa e nos confrontam com a opção consciente destas mulheres que, na clausura de um convento, irradiam uma alegria imensa. 70x7 convida-o hoje a entrar onde habitualmente não se pode, na clausura do Carmelo São José em Fátima, um convento a estrear que alia as necessidades de uma comunidade religiosa à nova tecnologia das energias alternativas. Mas neste claustro virado para o futuro, o importante é a atitude de entrega total a Deus que estas mulheres querem concretizar na sua vida em comunidade e que, por momentos, quiseram também partilhar connosco. Em Fátima, quem passa pela Avenida Beato Nuno depara-se agora com este novo e moderno edifício. A silhueta e o relevo desta construção apresenta-nos o novo rosto do Carmelo São José. Sucede a este edifício, construído no início do século passado, que pedia obras profundas que se revelaram mais caras e incertas que a construção de um novo convento. Assim, e com o apoio de muitos benfeitores, nasceu esta obra já habitada pelas irmãs e que recentemente inaugurou a nova capela que a serve. Muitos amigos desta ordem contemplativa participaram na dedicação deste templo, que é, em Fátima, o primeiro dedicado aos pastorinhos. Um momento festivo que, de alguma forma, marcava também o início da vida comunitária neste claustro da modernidade, que no silêncio da clausura acolhe as inquietações do mundo, que aqui chegam em numerosos pedidos de oração e desabafos amargurados de quem já não consegue identificar sinais de esperança na sua existência. Aproveitando a abertura que estes dias de novidade introduziram na regra desta comunidade religiosa, visitámos um espaço que habitualmente está fechado ao exterior e percorremos os recantos desta nova casa, olhando também os ritmos de vida daquelas que a habitam. Este é o claustro do Carmelo. É um espaço que dá bastante visibilidade para os corredores da luz, que entra. A arquiteta pôs estas frestas mais estreitinhas aqui ao lado para permitir que entrasse a luz, mas não entrasse nem o frio, nem o calor, exageradamente. E, ao mesmo tempo, deu assim um ar mais monástico, pondo estes redondos no teto, para fazer lembrar ainda um bocadinho os antigos mosteiros. Nessa parte lateral, nestes dois triângulos laterais, passa toda a tubagem, partes técnicas, etc. Este é o locutório maior da casa. Foi feito com um espaço muito grande aqui deste lado para permitir que todas as irmãs pudessem estar aqui. Para quê? Vem um sacerdote fazer uma conferência, vem uma pessoa que quer estar com a comunidade inteira. Então, ele está daquele lado e nós estamos aqui todas sentadas nestas cadeirinhas. Pronto. É grande também do outro lado para permitir que venha um grupo de pessoas falar connosco. O que é que acontece? Pelo facto de estarmos aqui em Fátima, há imensos, nem calculo, imensos grupos de jovens que têm gosto em vir conhecer o Carmelo e saber um bocadinho o que é o Carmelo. E então, vêm aqui e está uma irmã que conversa com eles e que pode testemunhar um bocadinho do que é a nossa vida. Aqui é a roda. Pronto, este é um espaço que a irmã normalmente ocupa, aquela que recebe as pessoas que vêm de fora. Está aqui, que dá para a parte externa da casa. Está ali aquela porta de vidro. Quando alguém chega a casa, a irmã que está aqui vê a pessoa através do vidro, abre a porta através deste trinco e as pessoas entram, são recebidas, são acolhidas aqui. Ela depois fala com elas, recebe os pedidos de oração que elas normalmente trazem ou vende algum terço ou alguma coisa muito simples. Nós não temos propriamente loja, as pessoas normalmente dão aquilo que acham que devem dar. Este espaço chama-se roda porque existe realmente aqui uma roda, que é este
este sistema de passar as coisas de dentro para fora. Um espaço de clausura com pequenas janelas para o mundo, poros por onde passa uma respiração que permite essa sintonia com a realidade. Pequenas aberturas por onde o mundo introduz na clausura os seus pedidos de oração e através dos quais estas irmãs sabem por quem e por que situações pedir. Mas os tempos novos trazem também aqui novos locutórios eletrónicos. Esta então é a sala dos computadores, onde nós trabalhamos, onde temos acesso à internet, graças a Deus fazemos muita coisa por internet, porque hoje em dia é muito mais simples do que estar a sair de casa e como nós também guardamos clausura, ajuda bastante. E os e-mails que nós recebemos todos os dias também, até vindos do estrangeiro, com pedidos de orações. Muitas pessoas que se dirigem a nós com pedidos muitas vezes angustiantes, sofrimentos, etc. E que nós respondemos por e-mail também. Também temos as informações do que se passa no mundo. Falam com outras irmãs de outros conventos? Sim, sim. Por e-mail também. Estava eu a dizer que é importante que nós também temos muita informação do que se passa no mundo através das notícias que podemos ter acesso através delas pela internet, não é? E é importante, especialmente porque às vezes também é importante rezar por uma série de intenções e as irmãs gostam também de estar atualizadas. Isto é uma Santa Teresa muito engraçada. Pronto, isto é sempre quadrado, portanto andamos aqui à volta. Temos 4 sinos, que são estas cordas que aqui estão. Esta é a zona, digamos, mais nobre da casa. Esta é a zona onde nós habitualmente rezamos o ofício divino, a liturgia das horas, como habitualmente se chama. São 7 as vezes que em cada dia as irmãs vêm a este espaço. Rezam laudes, vésperas completas, horas menores e ofício de leituras e participam na Eucaristia que se celebra na Capela dos Pastorinhos, um templo que parte de um desejo de João Paulo II. A primeira pedra veio do muro do Ano Santo de 1975 da Basílica de Santa Maria Maior em Roma e o pergaminho da bênção foi assinado por João Paulo II em 16 de outubro de 2003, pouco mais de um ano antes da sua morte. Mas, a começar ainda o milénio, este é um convento do futuro e com o mundo a acordar agora para as energias alternativas, aqui no Carmelo São José, elas já aquecem a água e as lajes que revestem o chão do convento. Estes então são os tais painéis termodinâmicos, não solares, mas termodinâmicos. É uma patente francesa, mas que foi comprada por um português já há bastantes anos e está a ser implementada no nosso país mais recentemente, agora. E tem a particularidade de ter um gás por dentro que funciona como um frigorífico. Ou seja, eu não sei explicar, como os técnicos, como é óbvio, mas é assim, o painel capta o calor exterior e liberta o frio.
um bocadinho como os frigoríficos, portanto, eles retêm o calor, o frio dentro deles e libertam o calor por detrás. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Só que é ao contrário, portanto, eles retêm o calor e libertam o frio. De tal forma que muitas vezes, agora por acaso não é visível porque está sol, mas quando desce a noite, eles cobrem-se com uma camada de gelo branca. Além disso, esta casa também tem outra particularidade, que é toda a chuva que cai nesta cobertura metálica é canalizada para estas calhas que estão ao longo de todo o edifício e que por sua vez conduzem a água para uma cisterna que está ali fora, com uma grande capacidade. Dessa cisterna, por sua vez, é bombeada a água para outra cisterna que está aqui, nesta zona das escadas, portanto aqui numa altura bastante grande, e depois é lançada por gravidade para as descargas dos autocolismos das casas de banho. Portanto, há também aí uma grande economia, não é, de água e potável. Agora, hoje em dia que fala-se tanto de ecologia, penso que estamos com os ecologistas. São 80 painéis termodinâmicos que fornecem uma energia limpa, segura e gratuita e que representa uma redução anual de 20 toneladas nas emissões de dióxido de carbono. Um investimento que o tempo ajudará a rentabilizar, mas, entretanto, falta ainda pagar uma parte importante deste convento. Por isso, a comunidade decidiu apelar à generosidade de uma forma especial, mas que afinal não é nova nos Carmelos. É uma tradição não tanto de Portugal, mas mais dos países belgas, franceses, que nós recuperamos agora nesta casa. Por exemplo, as celas da outra casa, todas elas têm uma placazinha em madeira com o nome do benfeitor que ajudou a construir aquela casa. Portanto, foi com base nisso que nós agora pusemos também a circular na internet uma série de componentes, porque pedir assim dinheiro às pessoas no vago ninguém faz hoje em dia, não é? Manda-se sempre por uma lista de componentes. Olha, 1 metro quadrado de chão custa isto, um puxador de portas custa tanto, 1 metro de pavimento de chão de cerâmica custa tanto e, portanto, também tínhamos componentes desde os mais caros, entre aspas, que eram o preço de uma cela, até aos mais pequeninos, que era aqui um puxador de portas. O objetivo é o benfeitor sentir-se mais envolvido na sua ajuda concretizada em determinado objeto. A ideia era mesmo essa, de concretizar mais a oferta, as pessoas terem a noção para aquilo que estavam a contribuir. Sentem-se mais envolvidas também. Exatamente, exatamente. E por isso também a ideia de pormos nas nossas celas aquela placazinha já vem exatamente da outra casa, onde isso também era assim. E, obviamente, como todas as pessoas normais que têm um benfeitor, alguém que lhes faz bem, ficam muito agradecidas e a rezar por essas pessoas, também nós, de uma maneira muito particular, ficamos a rezar de maneira especial também pelos benfeitores. Rezamos por todos, é óbvio, não é? Mas pelos benfeitores há uma dívida de gratidão sempre, grande. Tal como na sociedade, viver numa comunidade religiosa é também colocar os dons pessoais ao serviço de todos. Foi o que fez a irmã Maria do Espírito Santo, quando descobriu que do seu lápis resultava uma imagem simples e carinhosa de Deus. Gostava de transmitir a simplicidade que é Deus. Deus é amor e o amor é simples. Por isso, eu queria pôr a sua palavra, a palavra de Deus, num desenho, se assim pode dizer, que transmitisse esta simplicidade, esta bondade de Deus. Viver num Carmelo é uma vocação, uma opção consciente de vida que depois se concretiza na vida comunitária e na vivência espiritual. É um radicalismo que cativou estas mulheres e as arrancou à vida, grande parte delas, a uma vida académica ou profissional. A irmã Carla era consultora de marketing e conciliou a sua formação académica com a arte da irmã Espírito Santo. Foi um trabalho em equipa, não é? A nossa irmã veio ter comigo e com uns poucos desenhos que ela tinha. E a primeira ideia foi fazermos umas frases de Santa Teresinha. Pronto, são os primeiros desenhos, foi alusivos à doutrina de Santa Teresinha. E
e pôr simplesmente umas frases escritas à mão. E depois começaram a crescer imenso desenhos, já às tantas eram 20 desenhos, e resolvemos então compilá-los num livrinho para as crianças poderem desenhar. E pronto, e é este o livrinho. Esta frase da Santa Teresinha é: a caridade é tudo na terra, a caridade fraterna é tudo na terra. Tivemos que adaptar, pronto, as crianças não percebem, caridade fraterna é uma palavra muito, muito complicada, não é? Então tivemos que adaptar o amor aos irmãos, não é? Esta... A irmã Carla é também a responsável pela página na internet do Carmelo São José, um rosto desta comunidade religiosa que espelha também a sua simplicidade. A nossa página tem que refletir a nossa vida, não é? e a nossa casa. É isso mesmo, não é? E por isso é que é tão simples. Quer dizer, é feita em front pages, que sabemos apenas o beabá. Está muito simples, mas também é assim que é a nossa vida. É muito simples, não é nada assim de grandes programas, flashes e não sei o quê. E está muito, em marketing dizemos muito branco, muito clean, não é? Porque também é assim a nossa vida. É tudo muito branco, muito silencioso, não tem ruídos. Na modernidade do novo convento subsistem ainda os sons de outrora que remetem para essa dimensão do imutável que marca a vida destas irmãs. Uma vida sem pressas, mas também muito organizada. Então, esta é a Tábua dos Ofícios, como nós chamamos habitualmente. É semanal, portanto, começa aqui em cima, neste momento está escrito segundo domingo da Quaresma, portanto é a Tábua dos Ofícios para essa semana. Tem esta função hebdomadária, que são funções do coro, ou seja, de irmãs que têm determinadas funções quando se reza a liturgia das horas. A hebdomadária, primeira cantora, segunda cantora, primeira leitora, segunda leitora. Depois está uma outra função, que é a nível de refeitório, é a leitura do refeitório. Nós, quando comemos, há sempre uma irmã que está no púlpito a ler um livro de um santo, ou uma passagem da Sagrada Escritura, etc. Depois temos aqui a sineira também, a servidora, que é a que serve no refeitório, lavar a louça, e as cozinheiras e as refeitoreiras antigamente eram à semana e por isso está aqui o espacinho para elas, mas agora é diário, a mudança, todos os dias é uma diferente. E, portanto, é uma tábua que regula um bocadinho também a vida da comunidade. Aqui é o refeitório. Tem assim uma vista bonita ali para o santuário. Nós comemos aqui, portanto, distribuímos-nos assim à volta da sala. Há uma irmã que traz um carrinho com as travessas e vai servindo as irmãs, enquanto uma lê naquele púlpito ali ao fundo. É também muito simples. Uma simplicidade que se traduz em cada gesto, em cada tarefa, seja ela a oração ou o tão necessário convívio onde cada uma destas mulheres concilia a amizade com as pequenas atividades manuais, de onde saem terços, escapulários, os desenhos da Irmã Espírito Santo ou a paginação da Irmã Carla. Uma comunidade que, apesar de clausura, não voltou as costas ao mundo. Aliás, o Carmelo escolhe sempre a cidade. Não faz sentido num ermo. Não, é aqui, onde as pessoas vêm pedir as intenções mais variadas. Há muita psicoterapia que se faz ali à porta, como eu costumo dizer. Muita gente que vem com dificuldades enormíssimas, coisas que a maior parte das pessoas às vezes nem pode imaginar. Há muito sofrimento e realmente as pessoas vêm com uma fé tão grande e que nos comove muitas vezes. E muitas vezes serão atendidas, às vezes nós sabemos, outras vezes não sabemos. E eu digo muitas vezes, não é simplesmente pela nossa oração, porque a nossa oração, coitadinhas de nós, somos pobres pecadoras, unicamente porque Jesus nos escolheu para um carisma particular, sem dúvida, que pela sua bondade atende a oração. Mas eu ainda acredito que mais nesta fé que as pessoas têm no poder de Deus e na nossa intercessão, esta fé, como Jesus que dizia, vai em paz, a tua fé te salvou. E é extraordinário o testemunho de fé que nos dão as pessoas que aqui nos visitam. Nos jardins deste Carmelo já se sente o cheiro e a cor da primavera que não tarda.
Por aqui passeiam e também rezam as irmãs. É este verde que envolve também aquelas que já partiram e que, com a sua vocação, experimentaram na terra um pouco dessa eternidade que habitam agora. São 20 religiosas, metade delas com menos de 42 anos e grande parte com estudos superiores. Optaram pela clausura e não conseguem esconder a felicidade que as anima. Vocações dos tempos novos, onde o convento deixou há muito de ser o destino para o castigo de família ou para o desgosto de amor. Ai não, de todo. Isso já não faz sentido nenhum. Não, isso é lá nos tempos das idades médias, não é? Que se falava muito assim. Nós já estamos muito longe. E também se viesse com essa intenção, entrava-se por uma parte e saía-se pela outra. Ninguém aguenta aqui viver o Carmelo só com essas motivações. Um convento que alia a tecnologia do século XXI à entrega de sempre de uma vida de clausura. E na reta final deste programa, espaço para o habitual comentário dominical, aqui no 70x7. Mais uma vez, em milhões de igrejas, milhões de crentes vão ser interpelados pela Palavra de Deus. Neste tempo de Quaresma, há mensagens riquíssimas e altamente interpelativas. Hoje, por exemplo, a primeira leitura fala-nos da necessidade de escolher alguém que governasse um povo que andava desanimado, um pouco como o nosso. Um povo desanimado, sem pastor, alguém que soubesse fazer a justiça, assegurar a paz. E indicaram aos chefes que havia lá uma família convergente com vários rapazes bem dotados. Lá foram procurar o pai e o pai foi-lhes apresentando os filhos um a um. Eram rapazes, enfim, com conhecimentos, com boa figura, mas quem ia escolher não gostou do perfil. E disse a ele, olha que afinal de contas estamos enganados. E o pai disse, eu tenho outro filho, mas se calhar não serve, anda no campo com o rebanho. E aquele que foi lá enviado disse, vamos lá ver, manda vir o rapaz. Foi chamá-lo e foi precisamente aquele, porque ninguém dava nada, que foi escolhido e veio a ser um bom rei. Isto é uma mensagem importante que nos é posta a nós como povo de Deus e que pode dar para a nossa sociedade. Estamos hoje todos a viver a nossa sociedade preocupados com os índices que nos chegam da pobreza, de violência, muitas coisas complicadas e também nós algum dia vamos ser chamados a escolher um pastor, vai haver eleições, vai haver essas coisas todas. Bom, os critérios de escolha hoje são diferentes daquele tempo, mas quem sabe, se nós, como naquele tempo, aqueles que andam na berra, que são muito vistosos, se calhar podem não ser os mais adequados. Se calhar também nós temos de encontrar novas formas de escolher pastores, governantes para o nosso povo. Alguém por quem não dá nada, mas que tenha experiência da vida, talvez um dia possa vir a governar-nos bem, neste como naquele tempo. É o ponto final no 70x7 de hoje. O próximo domingo traz-nos um projeto de solidariedade na voz de um padre cantor. Até lá, tenham uma ótima semana.
Boa tarde, este é o programa Eclésia, que em cada quinta-feira tem encontro marcado com a história. Mas antes, olhamos o presente para lhe darmos conta dos principais acontecimentos que têm marcado a vida da Igreja Católica nos últimos dias. Em Fátima foi dedicada recentemente aquela que é a primeira Capela dos Pastorinhos. O novo templo serve o Carmelo São José e a abertura das suas portas foi oportunidade para reunir muitos amigos e benfeitores daquela comunidade carmelita de clausura que está também a estrear o seu novo convento. Em Fátima foram muitos os que se quiseram associar à dedicação daquela que é ali a primeira Capela dos Pastorinhos. O novo templo serve o também novo Convento do Carmelo de São José, que agora começa a funcionar em pleno com a sua comunidade de religiosas carmelitas. Uma comunidade contemplativa que habita o perímetro geográfico do Santuário de Fátima, mas que é também o seu coração, porque, como diz o Bispo da Diocese, este Carmelo é um sinal da misericórdia, onde a oração e a contemplação são vividos como dom para o mundo. De tal maneira que estas irmãs contemplativas acolhem e recolhem todas as intenções das pessoas que lhes trazem aqui, como também da Igreja do mundo inteiro. E, portanto, é também, digamos assim, uma fonte de misericórdia, por onde corre o mistério da misericórdia também para o mundo de hoje, no meio de tantas angústias e tantas brutalidades. Enfim, o mosteiro é como que um convite a contemplar, ou a repousar o olhar e o coração nesse mistério da misericórdia de Deus. E por isso, como disse no princípio, o mosteiro significa aqui uma espécie de pulmão espiritual através do qual o santuário respira, e gostaria bem que fosse bem conhecido ou mais conhecido pelos próprios peregrinos como um dos polos aqui do santuário. A Eucaristia foi uma oportunidade para muitos se associarem a esta comunidade. São familiares das religiosas, mas essencialmente benfeitores que ajudam à subsistência desta comunidade e possibilitaram a construção do novo convento. A construção foi pensada para os tempos modernos e faz recurso à mais recente tecnologia de energias renováveis que fazem desta casa um exemplo ecológico de sustentabilidade ambiental. Tentei virar os compartimentos ao sol, tentámos fazer um isolamento térmico que permita manter essa temperatura. Depois também usámos algumas energias renováveis para isto ser tudo um processo muito sustentável. E pronto, e depois outra questão que é a parte estética, não é? Isto é tudo um processo iterativo, porque vai para a frente, vai para trás, vai para a frente, vai para trás, e a gente vai tentando conciliar todos estes aspectos. E depois, claro, a parte da vivência das irmãs, que isso faz parte desde o início, não é? Para a comunidade religiosa que está em Fátima há muitas décadas, esta mudança é um desafio grande, mas ela não põe em causa o ambiente de clausura e de contemplação. Para as mais jovens é realmente um desafio e é muito bonito. Para as mais velhinhas é mais complicado, estão habituadas a uma vida ali há muitos anos, não é? E não é fácil de repente entrar num espaço que, enfim, é como dizia há bocadinho, eu achei graça, é desafiante. Eu penso que é desafiante não tanto pelas linhas, mas pelo desafio da readaptação. Porque um Carmelo, eu costumo dizer, é como uma pequena cidade, ou até melhor, como um mundo. Nós temos aqui absolutamente tudo. E não saímos daqui habitualmente. E, portanto, quando há uma grande alteração, essa alteração é sentida como um terremoto quase, não é? Portanto, não há depois é mais difícil do que para as pessoas habituadas a outro estilo de vida. Esta nova casa carmelita fica a paredes meias com uma outra. É a Domus Carmeli, um centro internacional mariano que corresponde a uma aposta a nível internacional que a Ordem está a fazer em Fátima. De facto, a Ordem está a investir forte em Fátima, possivelmente como
continuação da irmã Lúcia, sentimos essa responsabilidade moral de manter viva a resposta à mensagem de Fátima com uma presença forte da perspectiva da oração, no caso das irmãs, mais da oração, e da pastoral da oração, no caso dos padres. Penso, antes de mais, que é necessário reafirmar a beleza do carisma carmelitano como lugar de fronteira entre a terra e o céu, mas também fronteira cultural, onde é possível encontrar crentes e não crentes a partir da experiência de Deus e não tanto pelas palavras que podemos dizer. Como experiência de solidão ruidosa, porque o Carmelo é isto, é a necessidade de uma solidão, mas que não é uma solidão vazia, mas cheia. E é nesta sonoridade se podem encontrar as pessoas e se pode fazer uma experiência de proximidade. O novo Carmelo de São José e a Domus Carmeli, dois importantes centros de espiritualidade, a dinamizarem o carisma carmelita e a desafiarem este mundo do efêmero a uma maior sensibilidade perante o transcendente. No próximo domingo, o programa 70x7 permite-nos entrar na clausura deste novo convento e ficar a conhecer este espaço contemplativo para o século XXI e a comunidade religiosa que o habita. Um curso de pós-graduação em Ética, Espiritualidade e Saúde ofereceu formação específica para o trabalho da Igreja Católica no mundo da saúde. Participaram neste curso da Universidade Católica, que terminou na última semana, 50 capelães e assistentes espirituais nos hospitais. A Igreja Católica está apostada em profissionalizar a assistência espiritual nos hospitais. Com exigências pastorais específicas, os capelães e assistentes espirituais enfrentam novos desafios para os quais a formação teológica pode não ser suficiente. Exigem uma formação profissional específica para que as respostas das capelanias hospitalares sejam as mais adequadas. É o que se pede aos 50 pós-graduados em Ética, Espiritualidade e Saúde, com formação específica para percorrer os corredores dos hospitais e deixarem um contributo para a recuperação de quem recorre aos serviços de saúde, para recuperar o bem-estar físico. Para prestar assistência nos hospitais, em nome da Igreja Católica, o curso de pós-graduação ofereceu conteúdos teológicos, éticos, bioéticos e pastorais, sem esquecer aqueles que capacitam pessoas de características relacionais e de gestão de fatores humanos, quer da parte do doente como também do mundo hospitalar. Funções que o capelão, o assistente espiritual nos hospitais, pode ser chamado a desenvolver. Comprometida com a assistência hospitalar, a Igreja Católica está assim a preparar serviços e pessoas para uma presença em qualidade no mundo da saúde, exercida por sacerdotes e por outros agentes da pastoral. O curso de pós-graduação Ética, Espiritualidade e Saúde foi uma aposta da Faculdade de Teologia e do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa, numa parceria com a Coordenação Nacional das Capelanias Hospitalares e a Comissão Nacional da Pastoral Operária. A última sessão conjunta, que marcou o fim deste primeiro curso, aconteceu na última semana e com um debate entre líderes de diferentes confissões religiosas para afirmar a importância da abordagem interreligiosa na assistência hospitalar. Ao longo dos últimos dias, outros temas e outras atividades fizeram a atualidade da Igreja Católica. Fica a conhecer alguns deles numa breve síntese. 10 anos após a viagem do Papa João Paulo II, o Vaticano voltou a Cuba. O cardeal Tarcísio Bertone, secretário de Estado da Santa Sé, assinalou a visita do Papa com a inauguração de uma estátua ao autor da frase que Cuba se abra com todas as suas magníficas possibilidades ao mundo e que o mundo se abra a Cuba. O cardeal Bertone repetiu-a na viagem que considera como eclesial e não como geopolítica e na qual quer levar uma mensagem de Bento XVI ao povo cubano, a quem deseja um futuro em crescimento unido e solidário, através de um diálogo paciente, da reconciliação e da pacificação em todos os setores da sociedade. O cardeal José Saraiva Martins, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, apresentou na última semana a instrução Santorum Mater. Sem introduzir novidades no decorrer dos processos de canonização, esta instrução coloca nas comunidades cristãs o pedido de reconhecimento público da santidade de um batizado e indica procedimentos que oferecem rigor ao desenrolar de todo o processo diocesano. No último domingo, Bento XVI visitou uma paróquia da Diocese de Roma que celebra 100 anos da sagração da respectiva igreja.
O Papa deslocou-se à paróquia de Santa Maria Libertadora, confiada ao cuidado pastoral dos padres salesianos, que recebera já a visita de Paulo VI, em 1966, e de João Paulo II, em 1979. Está a nascer a maternidade escola em Timor, fruto também da solidariedade dos portugueses que, desde o ano 2000, têm desenvolvido esforços para inverter a taxa de mortalidade materna e infantil naquele país. Pessoas individuais e empresas têm ajudado na construção desta maternidade, que é possível acompanhar através da página da internet www.matertimor.eu. O relatório da União Europeia indica que 1 em cada 5 crianças portuguesas está em risco de pobreza, uma realidade com consequências sociais acrescidas por constituir um sério risco à permanência no círculo de pobreza. Relativamente à pobreza das crianças, Portugal está no penúltimo lugar e é apenas ultrapassado pela Polónia, ambos com mais de 20% de risco de exposição à pobreza, de uma tabela liderada pela Finlândia e Suécia, com 7% de risco. Nas 15 dioceses de Portugal, onde trabalham as Irmãs Doroteias, inicia-se este fim de semana a abertura do ano jubilar, para celebrar os 200 anos de nascimento e batismo da fundadora, Paula Frassinetti, os 175 anos da fundação da Congregação das Doroteias e os 25 anos da canonização da fundadora. Agora a história é a rubrica que marca a quinta-feira. Paulo Rocha é o moderador de uma análise levada a cabo por Dom Manuel Clemente sobre a Igreja na Europa. Na história do continente europeu podemos descobrir marcas do cristianismo, nomeadamente da Igreja Católica, e é o que temos feito na conversa com Dom Manuel Clemente. Muito boa tarde. Boa tarde, Paulo. Obrigado por estar uma vez mais connosco. Um encontro que em cada quinta-feira, ao longo destas semanas, será para descobrir de facto estas marcas do cristianismo na Europa. Marcas e impulsos, porque são marcas vivas. Marcas que determinam, não é? Exato, e que nos levam mais longe, não é? Até como coerência. Para quem só hoje esteja connosco nesta cadeia de programas sobre o cristianismo e a Europa, apenas lembrar que no primeiro nós vimos como a Europa no contorno geográfico tem a fruto da missionação cristã da Alta Idade Média. Depois no segundo vimos como mais do que um recorte geográfico, isto também foi um recorte mental, porque dentro destas fronteiras europeias desenvolveu-se a inspiração cristã no mundo do pensamento, da cultura, dos direitos, etc., da ciência. No terceiro programa vimos como a Europa não é um continente fechado, porque aquilo que a faz, aquilo que a configura mentalmente veio de fora da Europa, em grande parte, e também se enriqueceu e enriquece com as aportações dos outros povos e culturas a que a Europa chegou e os europeus. E hoje vamos ver como é que, sendo assim, a Europa tem particulares responsabilidades na construção da paz e no serviço da paz em termos mundiais. E eu peço ao Paulo para ler uma passagem da exortação apostólica de João Paulo II, a Eclésia e na Europa, a Igreja da Europa, um documento há 5 anos, onde ele diz isso muito bem. A Europa, com todos os seus habitantes, deve empenhar-se incansavelmente na construção da paz dentro das suas fronteiras e no mundo inteiro. A este respeito, importa recordar, por um lado, que as diferenças nacionais devem ser mantidas e cultivadas como fundamento da solidariedade europeia. E por outro, que a própria identidade nacional só se realiza na abertura aos outros povos e através da solidariedade com eles. Ora, o que é que o Papa está aí a dizer? Está a dizer que os europeus, com aquilo que são as lições da sua própria história europeia, têm um contributo grande a dar para a unidade do mundo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, em primeiro lugar, que a aprendizagem da unidade na Europa não foi fácil aos europeus. E continua ainda. Exatamente, mas não foi nada fácil. Porque, por um lado, nós temos um princípio unificador. Pelo facto de nascermos como continente, quando uma série de missões cristãs entre o século V e o século X nos puseram dentro da tal cristandade medieval, por esse facto, nós estamos próximos. E isso sente-se muito bem quando saímos da Europa e depois voltamos a entrar. A primeira vez que eu tive esse sentimento de Europa não foi nem no mundo latino, e eu sou latino, está claro, como português, nem sequer no mundo católico e romano, como eu sou, não. Eu vinha de uma temporada em Israel, portanto no Próximo Oriente, e aterrei em Atenas.
portanto, no mundo ortodoxo grego, e senti-me em casa. Nunca mais me esqueço desse sentimento. Nessa altura eu percebi o que é a Europa, não é? Porque eu tinha estado no Próximo Oriente, também com muito contacto com palestinianos, com árabes e com judeus, mas de lá, embora os judeus em grande parte sejam de origem europeia, esses que lá estão, mas do mundo que não era a Europa, e depois, assim, entrada em território europeu, o ambiente, um conjunto de circunstâncias que eu nem sequer sei bem definir, mas onde me senti em casa. Ora bem, portanto, temos esta proximidade que vem do cristianismo comum e de base. Mas sabemos que depois, ao longo da nossa história, entre povos europeus, tivemos uma série de lutas, quase podemos considerar guerras civis, porque são dentro do mesmo território básico e dentro do mesmo espaço também culturalmente unificado, ou quase. E não foi fácil. Houve várias tentativas de fazer à força unificações europeias. Quando nós estamos aqui em Portugal, portanto, em 2008, estamos a comemorar os 200 anos das invasões francesas, para fazer essa alusão, não é? Isso significava que o Império Francês, o Império protagonizado por Napoleão, naquela altura queria estender à Europa toda, desde aqui da Península Ibérica, desde Portugal concretamente, até à Rússia, onde foi pouco depois. E nas duas pontas perdeu. Portanto, perdeu aqui como perdeu lá. E foi o princípio do seu fim, desse Império Napoleónico. Mas foi uma tentativa, digamos, forçosa e forçada de fazer a unificação europeia. Não resultou. Não resultou. E nós fomos aprendendo, repito, também depois, com estas guerras mais recentes, as duas últimas guerras mundiais, etc., nós fomos aprendendo que se quisermos construir a unidade europeia, temos que construir contando com estas diferenças culturais e autenticamente nacionais que a Europa comporta. Não contra elas, não fazendo tábua rasa destas distinções, portugueses, espanhóis, franceses, por aí fora, mas englobando-as naquilo que realmente já as engloba, que é esta base cultural comum, e que faça de um continente, enfim, cada vez mais alargado, a União Europeia, também uma realidade política e por aí fora, dentro da mesma cultura de base, mas respeitando depois as particularidades de cada um dos seus componentes. Não é fácil esta aprendizagem. Isso seriam os princípios fundantes da União Europeia, não é? São, e continuam a ser. E como digo, para nós às não foi fácil. Às vezes pode não parecer. Mas como exatamente para nós não foi fácil, nós podemos aprender com essa experiência e com essa experiência colaborarmos também numa unidade mundial que não seja uma unidade forçada por nenhum neoimperialismo ou neocolonialismo, ou seja lá o que for e de que tipo for, mas que respeite e promova até as particularidades continentais, regionais, nacionais, por aí fora. Portanto, que seja, como nós costumamos dizer em doutrina social da Igreja, e até está nos princípios da União Europeia, em termos de subsidiariedade. Isto é, em que as realidades mais amplas ajudam e promovem, nesse sentido subsidiam, as realidades mais particulares, mais recortadas. E não as queiram apagar, mas, pelo contrário, as potenciem. E eu creio que este será até o melhor contributo da nossa experiência europeia, na linha do que diz aí o Papa, o melhor contributo que nós podemos dar para a paz mundial. Ou seja, nós aprendemos que a unidade não se faz às custas da particularidade. Mais uma vez eu apelo àquilo que disse no segundo programa, acerca com a própria reflexão cristã, acerca de Deus unitrino, nos ajudou a compreender a pessoa humana. Ou seja, em Deus subsiste a unidade na distinção. A unidade, se quisermos, na pluralidade. O Pai é Pai, o Filho é Filho, o Espírito é Espírito. E essa vida que circula entre eles é um só Deus, mas a particularidade mantém-se. Nós, como aprendemos isso em relação às pessoas, que são mais do que indivíduos, são seres em relação, e por isso, sem deixar cada um de ser quem é, só se realiza na relação com o outro, na partilha, não é verdade? Também temos que transpor isto, que é o melhor da herança cristã, digamos, o que ela tem de mais fundamental, para o concerto das nações, como se diz, para que seja um concerto e não seja uma cacofonia. Né? Para que seja um concerto em que cada uma entra com aquilo que é próprio dela, com aquilo que é o seu melhor, que até se promove na união, mas que depois, em conjunto, tem um som completo. E isto que é a experiência europeia oferecido ao mundo.
E se calhar primeiro posto em prática aqui na Europa. As duas coisas são bastante iguais, não é? Porque aqui tem que Pois, ser por fora dúvida, como se é por dentro, não é? dúvida. Umas vezes ativa-se a partir de fora, porque os outros nos lembram qual é a nossa obrigação, outras vezes ativa-se para fora a partir de dentro, porque, enfim, podemos partilhar aquilo que é o melhor da nossa só o experiência. referi também porque às vezes, enfim, sobretudo nestas semanas, muitas questões se colocam à Europa, nomeadamente à sua unidade e à forma como dar continuidade a este projeto europeu, não é? Paulo, e eu quero insistir nisto, geralmente acontece porque quer-se fazer uma unidade à força, não é? A unidade faz na complementaridade. Isso é o melhor da história europeia. Essa palavra cooperação é... Cooperação, que lá está uma cooperação, segredo. envolve pelo menos dois e nenhum deles fica eliminado com essa cooperação antes promovido. E aí também o cristianismo ensina a fazer a solidariedade na complementaridade? Paulo, vamos lá ver. Muito daquilo que existe hoje, quer em termos de acolhimento de outras pessoas, de outros continentes na Europa, quer de presença de europeus noutros continentes, é feito em nome do cristianismo, em todas essas 1001 ações de desenvolvimento e de cooperação, que nesse sentido são verdadeiramente proféticas. E são a Europa no seu melhor, quer dizer, naquilo que o cristianismo lhe dá. Sr. Manuel, muito obrigado por mais este encontro, onde olhamos a história da Igreja na Europa e as marcas que foram e continuam a ser determinantes para a sua identidade. Este foi o Eclésia de hoje. Amanhã regressamos com outras análises, as das leituras que a Bíblia nos propõe para o próximo domingo. Até lá, conte com a nossa presença na internet e conte com toda a informação da Igreja Católica no site da Agência Eclésia. Tenha uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.
Chamo a atenção para os ritos iniciais, que são algo diferentes do costume. Não vai haver um beijo ao altar, porque o altar ainda não está dedicado. Não vai haver a entrada solene do Evangelho, propriamente dito da dedicação. Vai ser depois de uma longa oração que se vai fazer a Deus para que consagre este altar. O altar depois vai ser ungido, como vemos o bispo ungido ao fim das paredes, nas cruzes que estão colocadas por aí, porque não se vai ungir toda a parede dos lugares mais importantes da igreja, lugares simbólicos. Depois, colocar-se-á um braseiro com incenso dedicado a esta igreja. Então, vamos pôr de fé para... estejam com todos vós na Santa Igreja de Deus. Bendito seja Deus pelo último amor de Cristo. Irmãos caríssimos, ao fazermos a dedicação desta casa com este rito solene, supliquemos humildemente a Deus Nosso Senhor que se digne abençoar esta água com que vamos ser aspergidos, em sinal de penitência e para recordarmos o batismo. Senhor, nos ajude com a sua graça a sermos dóceis ao Espírito que recebemos para permanecermos fiéis na sua Igreja. Senhor nosso Deus, por quem todas as criaturas vêm à luz da vida,
os purificais de seus pecados e constantemente os reconduzis a Cristo, cabeça da Igreja. Em vosso desígnio de misericórdia, quisestes que todos os que descessem com os seus pecados às águas purificadoras do batismo para aí morrerem com Cristo, daí surgissem purificados como novos membros do seu corpo e com ele herdeiros dos prémios eternos. Santificai agora, Senhor, com a vossa bênção esta água, que é a vossa criatura, para que, ao ser aspergida sobre nós, ela apareça como sinal do batismo, aquele banho de salvação pelo qual, purificados em Cristo, nos tornamos templos do vosso Espírito Santo. E a nós, Senhor, e a todos os nossos irmãos que nesta Igreja virão celebrar os divinos mistérios, concedei a graça de chegarmos um dia à Jerusalém Celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Uma escada estava assente na terra e a parte superior tocava ao céu. Por ela subiam e desciam anjos de Deus. No cimo da escada estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. Dar-te-ei a ti e à tua descendência a terra em que te encontras. A tua
tua descendência será tão numerosa como a da terra. Estendendo-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E por ti e pela tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eu estou contigo. Proteger-te-ei para onde quer que vás e reconduzir-te-ei a esta terra. Não te abandonarei enquanto não tiver realizado tudo o que te prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: realmente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Ele teve medo e disse: como é terrível este lugar! É nada menos que a casa de Deus e a porta do céu. Jacó levantou-se de manhã cedo, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, ergueu-a como estrela e derramou o óleo por cima. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, vós sois edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio arquiteto, coloquei o alicerce, e outro levanta o edifício. Veja cada um como constrói. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que está posto, que é Jesus Cristo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acredita em mim. Vai chegar a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais a espada, a provincial para os católicos estão em Portugal, a Pedro, a
e bênção do Espírito Santo. Com esta exclamação da regra primitiva da Ordem do Carmelo, saúdo a todos e a todas vós presentes de todo o coração. A dedicação desta Igreja e assim poder associar-me à festa pelo afeto que elas também devotam ao Bispo. Celebramos esta dedicação pelo pessoal. Dirijo-vos a vós, minhas queridas irmãs, as mais vivas e fraternas congratulações por este novo mosteiro e por esta tão linda Igreja que constitui o coração do mosteiro. A Igreja que hoje dedicamos ao Senhor é um lugar privilegiado onde nós cristãos esta visão de Jesus. Através da escada da nossa oração nós subimos até Deus e Deus desce até nós com os seus dons para estar conosco e caminhar conosco. Eis porque cada igreja é definida como uma casa de Deus. Não de fé, também nós entraremos muitas vezes neste templo, com a certeza de encontrar um espaço sagrado em que o Senhor virá até nós e nós poderemos aproximar-nos dele, caminho, verdade e vida. E então, com saldo responsabilidade, não é tudo, embora seja importante para nós humanos que precisamos ensinar. Existe, com efeito, um outro lugar onde, irmãos, vós sois o edifício de Deus. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Este grito do apóstolo novo neste belo templo. Que este templo seja sempre símbolo de uma outra presença mística, a presença de Cristo no coração de Santa Teresa de Jesus. A liturgia da palavra apresenta-nos por fim o alfabeto de Jesus, indicando propositadamente os verdadeiros adoradores em espírito e verdade são os que acolhem a sua palavra e, animados pelo Espírito, vivem na santidade de vida cotidiana. Os que comunicam e testemunham o seu amor de reconciliação e unidade no coração do mundo, que derruba os muros da separação entre judeus e samaritanos, isto é, entre todas as pessoas e entre todos os povos. Neste sentido, Jesus ensina-nos que a casa de Deus deve ser também a casa dos homens, na qual, minhas queridas irmãs do Carmelo de São José, o Carmelo é uma riqueza para toda a comunidade cristã, vinda da parte de Deus para os homens. Em primeiro lugar, o Carmelo é uma divisa, um sinal dessa consagração singular a Cristo, na vida. E
Não. E 2 e 1, ação. O Padre Abel Varzim foi um exemplo de cidadania, de bondade e de justiça. Hoje invoco-o uma vez que se trata de recordar um exemplo que temos que ter bem presente junto de nós. Sobre ele, António Alçada Batista disse um dia: tinha uma alma escancarada ao mundo, como alguém que estivesse de pé no fundo de um corredor da terra, com os braços imensamente abertos, na certeza de que muitas das dores dos homens iam fazer caminho por ali, quase sempre a pisar-lhe o coração. Esta semana recordamos o encontro de Jesus com a samaritana na cidade de Sicar. E o exemplo do Padre Abel Varzim é bem ilustrativo daquilo que se passou nesse momento da vida de Jesus Cristo. É que todos o criticaram. Todos o criticaram e, de algum modo, a grande questão que se pôs foi colocada pela própria samaritana, quando pergunta a Jesus por que razão é que ele ali está a pedir-lhe água. O Padre Abel Varzim, como parco da encarnação, foi ao encontro das maiores dificuldades, das maiores provações. E foi um exemplo de disponibilidade permanente para os outros. Por isso foi tão incompreendido. Por isso teve que acabar os seus dias em Cristelo, um pouco como um exilado na sua própria pátria. Mas o seu exemplo continua bem presente. É um exemplo que nós não podemos esquecer, o da disponibilidade permanente para os outros, para as injustiças e para as dificuldades. În ambientul altor confesiuni, dar nu numai în cadrul bisericii. Astfel, astăzi, Academia Română a prezentat o sesiune omagială, Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea fiind membru de onoare al Academiei Române. La această sesiune au vorbit academicienii Eugen Simion, Gheorghe Vlăduțescu, Virgil Cândea, Augustin Buzura, Camil Bujor Mureșanu, Alexandru Zub, profesoara Violeta Barbu. Prezențe de excepție, Patriarhul Teoctist și Preasfințitul Ioan Robu. De asemenea, Sfântul Părinte